Paz e graça, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Por favor, fique de pé e abra sua Bíblia. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens a respeito do profeta Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 20. 1 Reis 18, 20. Hoje o título da nossa mensagem: uma vida restaurada sobre o altar. Uma vida restaurada sobre o altar. 1 Reis 18, 20 diz assim a palavra do Senhor: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder
o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Amém. Senhor da glória, Pai nosso, suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes. Fala conosco nesta noite, Senhor. Queremos ouvir a Tua direção, a Tua voz. Repreenda todo impedimento, toda oposição espiritual. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Três anos e 6 meses de seca em Israel. Israel sofre com a falta de chuva sobre a terra. Israel fica como um deserto. A situação era desesperadora para o povo de Deus. Israel pertencia ao Senhor Deus, mas se tinha entregado ao culto de adoração a Baal, uma divindade pagã daquela região, lá do Oriente naquela época. Deus cerrou o céu de modo que não chovesse sobre a terra, para que o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, um Deus invisível, mas real. Somente Deus tinha poder sobre as chuvas. Ele fechava os céus e Ele abria os céus para que chovesse. Deus estava no controle de tudo, não era Baal. O Deus de Israel castigava o seu povo, para que este povo reconhecesse o seu pecado, renunciasse à idolatria, esse culto a Baal, e se voltasse novamente para o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. 3 anos depois do primeiro encontro do profeta Elias com o rei Acabe, vem a palavra do Senhor a Elias e diz: vai, encontra-te novamente com o rei Acabe. Mais uma vez, o profeta Elias se encontraria com o rei perverso de Israel. Nós já sabemos que este era o 7º rei daquele povo, do reino do norte. Israel, o povo de Deus, estava com 2 reinos, estava dividido. O reino do norte com capital em Samaria, os irmãos se lembram, e o reino do sul com capital em Jerusalém. E as 10 tribos de Israel que compõem o reino do norte estavam nessa caminhada, estavam neste tipo de adoração a um Deus falso. Viviam uma vida de idolatria, haviam virado as costas ao Deus vivo e verdadeiro. 3 anos depois, então, Acabe se encontra, ou vai se encontrar, com o profeta Elias, e agora numa situação diferente daquele primeiro encontro em que o profeta Elias fora levantado por Deus para levar uma mensagem de juízo. Foi Elias, um homem que insistentemente orava, que estava perante Deus, estava na presença de Deus, que havia orado e determinado que não caísse uma gota d'água em Israel, nem chuvas nem orvalho por anos. E por 3 anos, assim cumpriu-se a palavra do homem de Deus, segundo a vontade do Senhor. E agora, o profeta Elias se volta novamente a encontrar-se com o rei Acabe, desta vez, não mais como um fugitivo. Imagine o risco que o profeta Elias correu. Nós vemos nos versículos anteriores do capítulo 18, quando o profeta Elias conversa com Obadias, o mordomo, o administrador do rei Acabe, que o rei Acabe havia enviado homens por todos os reinos procurando o profeta Elias para matá-lo.
Mas Deus havia escondido Elias primeiramente em Querite, nos ribeiros de Querite. Depois ele foi sustentado lá em Sarepta de Sidom por uma viúva, uma estrangeira, uma mulher viúva estrangeira, muito pobre. E finalmente vem a palavra do Senhor para que o profeta se volte, busque novamente, encontre agora o rei Acabe, não para levar uma mensagem de juízo, mas uma palavra de esperança. É uma boa notícia. Diz aqui no verso 1 do capítulo 18 que a palavra de Deus veio para que Elias apresentasse que agora viria chuva sobre as terras. E assim aconteceu. Diz a Bíblia que Obadias, esse administrador do rei Acabe, saiu por uma parte das terras a procurar ervas, alimento para os animais, os mulos e cavalos do reino de Israel. Possivelmente uma menção os animais do exército de Israel. Era grande a fome em Samaria, capital de Israel. Eles procuravam então nas fontes de água que ainda existiam, nos rios que ainda existiam, algum tipo de alimento para que os animais não morressem. Israel ficaria ainda mais vulnerável, porque os animais de guerra não estariam prontos, porque morreriam, padeceriam por fome. E neste caminho Obadias ele encontra o profeta Elias. Obadias era um homem temente a Deus. Ele havia sustentado 100 profetas do Senhor, escondendo-os de 50 em 50 em covas, contra aquela perseguição promovida por Jezabel e pelo próprio rei Acabe. Jezabel perseguia os profetas do Senhor e matava alguns profetas do Senhor. Obadias, mesmo sendo mordomo, administrador do rei Acabe, conseguira sustentar com pão e água 100 profetas do Senhor Deus. Mas aquele homem era um homem comprometido, ele temia o rei Acabe, ele era servo do rei Acabe. Quando ele avista o profeta Elias: és tu, meu senhor Elias? Veja que o profeta Elias diz: sou eu sim. Vai ao teu senhor, ao rei Acabe, e diga que eu vou encontrá-lo, que eu quero encontrá-lo. Obadias temeu mais uma vez, porque ele conhecia a personalidade e o jeito do rei Acabe. E ele argumenta com o profeta Elias: mas meu senhor, se eu vou até o rei Acabe e digo que o Senhor quer encontrá-lo, e de repente o Espírito de Deus o leva para outro lugar, o rei Acabe não o encontra, eu vou ser morto. O profeta Elias então fez um juramento: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, o Senhor sobre os céus e sobre e toda a terra, hoje mesmo eu me encontrarei com o rei Acabe. E assim aconteceu. Obadias foi, deu a notícia ao seu senhor, o rei Acabe. O rei Acabe foi ao encontro do profeta Elias. E quando ele identificou a presença do profeta, do homem de Deus, imediatamente ele apontou: és tu, perturbador de Israel? Como quem dizia: você é o responsável por esta seca, mais de 3 anos sem chuvas, e a fome que está aqui atormentando toda a nação de Israel. Imediatamente o profeta Elias retruca aquela mensagem do rei Acabe: você que é o perturbador de Israel. Você e os seus antecessores, desde Jeroboão, todos os reis de Israel foram maus e perversos. Nenhum deles temeu ao Senhor. Vocês deixaram os mandamentos de Deus e seguiram a Baal. Os Baalins são manifestações locais desse deus pagão Baal. E olha só a ousadia e a autoridade do homem de Deus. Ele deu ordem ao rei: vai até Israel, fala que eu quero me encontrar com o povo de Israel, com os 450 profetas de Baal e com os 400 profetas do poste ídolo, que é Azerá, deusa de fertilidade, mais uma deusa pagã. E o rei atendeu a ordem do profeta. Reuniu então o povo de Israel no Monte Carmelo, que ficava no litoral do mar Mediterrâneo, talvez uma região extremamente sujeita às atividades dos fenícios, inclusive a religiosidade fenícia, o baalismo. Aquele povo foi então até o Monte Carmelo sem saber o que encontrar.
O fato é que estavam desesperados, estavam para morrer de fome. 3 anos e meio de seca. Se não tem chuva, não tem fruto da terra, não tem fruto do campo. É fome, é sede. E eles vão então ao Monte Carmelo, naquele dia de desafio e confronto proposto pelo profeta Elias contra os 450 profetas de Baal. Eles não sabiam se aconteceria um acordo entre o profeta do Senhor e os profetas de Baal. Eles não sabiam se de repente ia cessar aquela sequidão e Deus ia abrir as comportas do céu e ia chover, e era o que eles queriam. O fato é que eles foram buscando exatamente isso. Eles precisavam dessa salvação, precisavam de água, de chuva. E assim se reuniram no Monte Carmelo. Chegamos aqui no verso 20. Elias, ele é bem direto. O homem de Deus não perde tempo. Lá no verso 21 nós vemos aqui: todo o povo chegou até Elias, e Elias mostrou o fim para o qual ele trouxe aquele povo ali no Monte Carmelo, para aquele desafio, aquela confrontação. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Esse cocheareis aqui dá a ideia de andar com dificuldade, por causa de um problema, de alguma lesão, de ter sofrido algo. E aqui do ponto de vista espiritual. Até quando vocês vão andar com dificuldade, às vezes cambando para o lado de Baal, às vezes cambando para o lado do Senhor Deus? Até quando vocês vão misturar as crenças do Deus de Israel com o Deus Baal? E ele fala: se o Senhor com letras garrafais, fonte alta, é o nome do pacto, da aliança de Deus com Israel. São 4 letras do alfabeto hebraico, um tetagrama impronunciável. Impronunciável porque os judeus perderam a pronúncia do nome de Deus. Tamanha era a reverência com o nome do Senhor. Eles temiam violar os 10 mandamentos. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, ao invés de usar o nome do Senhor, que é exatamente esse tetagrama impronunciável, essas 4 letras que ninguém perdeu-se a pronúncia do nome de Deus, eles pronunciavam Adonai. Adonai, que significa Senhor. Então, se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se não, se é Baal que é Deus, segue então Baal. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só há um único Deus. Baal não era Deus, e nunca foi, e não há nenhum outro Deus além do Senhor nosso Deus. O judeu já aprendia desde pequenino. Deuteronômio 6,4: Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só há um Deus. Esse é o Deus de Israel, este é o Deus de Judá, este é o Deus de todas as nações, este é o nosso Deus. O povo nada respondeu. Silêncio. Imagine a cena, irmãos. Monte Carmelo, proximidade do litoral do mar Mediterrâneo, 450 profetas de uma divindade pagã, com aquelas roupas características, lancetas, facas, espadas, aquela roupa. O rei Acabe com sua comitiva real, com seus soldados, e do lado do Senhor, somente um, profeta Elias. E o povo de Deus, apartado, separado do Senhor, apostatado, distante dos caminhos do Senhor, observando tudo aquilo. Então Elias, ele propõe o desafio: separe 2 novilhos. Novilho é um bezerro, um boi novo. Separe um bezerro, corte-o em pedaços, coloque sobre a lenha, mas não coloque fogo. Invoque o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O desafio era esse. De um lado, o Senhor Deus, Jeová, Yahvé, não sabemos a pronúncia do nome, mas é o Deus verdadeiro. Do outro lado, Baal, a divindade pagã daquele Oriente, daquela região.
supostamente o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus das tempestades, do trovão, do relâmpago, das chuvas, da fertilidade e, portanto, o Deus da vida. Tudo isso era atributos e poderes que pertencem somente a Deus. O profeta Elias então coloca aquele desafio, coloca o Deus de Israel contra Baal. Quem é o Deus verdadeiro? Nós vimos aqui agora sobre a Índia. A Índia tem milhões de deuses. Eles cultuam até ratos. Crianças morrem de fome, mas eles dão leite para o rato, porque é uma divindade, mas a criança morre de fome. Famílias padecem dificuldades, fome, porque é aquele sistema de casta, porque são pessoas que passam necessidades, não matam um boi, porque o boi é uma divindade. Mas eles não aceitam o Deus verdadeiro. Aceitam milhões de deuses, mas não aceitam o Deus verdadeiro. É terrível isso. Cegueira espiritual, trevas. Pessoas perdidas, irmãos. Enxergam isso? O quadro é parecido. Você vai num desses lugares de romeiros, as pessoas cegas, monumentos de 27, 30 metros de altura, as pessoas escalando os botões do seu santo, caindo e morrendo, fazendo sacrifícios, penitências para um Deus falso. E quando você fala do verdadeiro Deus, você é perseguido. E não espere coisa diferente. No mundo tereis aflições. E você é bem-aventurado quando você é perseguido por causa do nome de Jesus. E assim foi feito. O profeta Elias, que descansava no Senhor, permitiu que aquele número que era maior, os 450 profetas de Baal, escolhesse qual novilho. Escolheram um, despedaçaram, colocaram sobre a lenha, fizeram um altar novo, isso tudo sobre um altar novo para o Deus falso, para Baal, e começou aquela chicana, aquela ritualística daquela divindade, daquela religião pagã. E dançavam, e faziam gritaria, e clamavam alto aquele Deus falso, Deus que não tem vida, que não tem ouvidos, que não tem olhos. E gritava e clamava, isso desde manhã até o meio-dia. E aproximava-se o horário do sacrifício da tarde no templo de Jerusalém. Pode ser aproximadamente 15 horas. E quando dá meio-dia, o profeta Elias começa a zombar. Grita um pouquinho mais alto. Talvez o seu Deus ainda não escutou, ele é Deus, ele deve estar ocupado. E aquele povo ficou mais doido ainda. Talvez até entenderam como incentivo do profeta Elias. E aí que começou a gritaria e começaram a se automutilar. Já viram? Na Índia também tem isso. Lancetas e as costas todas retalhadas, sangue para tudo que é lado. E olha só que interessante, no verso 29, diz que passado o meio-dia, eles começaram a profetizar. Eu consigo ver eles virando os olhos, mão contorcida aqui, possuídos por demônios, e alguns falsos profetas dizendo, Baal vai mandar chuva, é agora. E aí eles gritavam, Baal, Baal, e nada, silêncio, só o barulho deles. Imagina, eles deviam estar esgotados depois do meio-dia, depois de tanto esforço, né? O homem de Deus foi lá e deu um basta, chega, povo, vem cá. O povo de Deus foi lá e se aproximou. Olha a diferença agora da postura do homem de Deus. Verso 30. Aquele altar novo era para um Deus falso. Tinha um altar do Senhor ali que estava em ruínas. Ele vai lá e restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Veja que o reino estava dividido. Mas o milagre que ia acontecer ali, a manifestação do poder de Deus, era para conhecimento de todo o povo de Deus. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Todos conheceriam a fama do Deus verdadeiro. E aí ele fez de novo, reconstruiu aquele altar do Senhor. Depois ele
fez ainda ao redor do altar uma espécie de vala, que é o rego que diz aqui, né? Fez uma vala, sulcos da terra, deu ordens para que trouxessem 4 barris com água e virassem ali no altar. Depois, pela segunda e terceira vez, alguns até questionam, está vendo, isso daqui é mentira, período de seca, onde que foram arrumar 4 vezes 3, 12 barris de água no período de seca? Irmãos, tem várias possibilidades. Primeiro, por fé eu aceito, a Bíblia fala, então aconteceu. Mas podia ser essa água do mar Mediterrâneo, é um pouco mais difícil, que seria distante. Eu tenho também do Ribeiro de Quizon, que já era bem próximo, não tem problema nenhum. E até os dias de hoje, tem um lugar lá que dizem que foi exatamente esse Monte Carmelo, que tem um poço, que nunca faltou água, nem naquele tempo e até hoje, está lá até hoje, no Monte Carmelo. E mais, se aquele povo ainda não havia padecido de sede, é porque eles ainda tinham alguma fonte de água. Estava faltando para os animais, estava faltando talvez para o alimento, mas eles ainda bebiam de água, bebiam alguma água. Então essa água aqui não é um milagre, tinha lá ainda essa água, era pouca, mas tinha. Mas o fato é que foi reconstruído o altar do Senhor, foi feito aquele rego, aquela vala ao redor do altar, derramou-se água, 4 barris, 3 vezes, 12 barris de água, para não dizer que tinha qualquer falcatrua. E aí o homem de Deus, finalmente ele vai se dirigir a Deus. Ele ora assim, lá no verso 36, ele faz 3 pedidos. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele continua falando no Deus que fez um pacto, uma aliança com o seu povo. E apesar daquele povo estar separado de Deus por conta de seus inúmeros pecados, Deus continuava fiel ao pacto, à aliança que havia estabelecido com o seu povo. E ele continua: fique hoje sabido, o primeiro pedido, que tu és Deus em Israel. O primeiro pedido na oração do profeta, que todos saibam que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de Israel. Segundo pedido do profeta Elias, que eu sou teu servo, que todos saibam que o profeta Elias é servo de Deus. E o terceiro pedido, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, as palavras do profeta Elias eram as palavras de Deus. Esses foram os 3 pedidos do profeta Elias. E aí ele fez o apelo, suplicou: responde-me, Senhor, responde-me. E ele repete mais 2 pedidos. Ele fala: que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, o Deus verdadeiro, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja, que este povo reconheça que é o Senhor que está fazendo este povo voltar para ti novamente. O arrependimento que viria lá dos céus. É Deus que coloca o arrependimento, a convicção de pecado e o arrependimento em nossos corações. O primeiro passo sempre é de Deus. E assim que ele terminou esta oração, simples, direta, objetiva, a Bíblia diz: caiu fogo do Senhor e não consumiu só o novilho, que é o holocausto. O holocausto é o sacrifício a Deus, que não sobra nada para o sacerdote, para o ofertante, para aquele que dá a oferenda. O holocausto é aquele que o fogo consome todo, Deus recebe. E quando Deus ele aprova com fogo, ele mostra que está aprovando e está recebendo a oferta, o sacrifício. Mas não foi só o novilho que foi queimado. A lenha, as pedras que foram compor o altar, a terra e a água que estava na vala, no rego. Foi tudo consumido. Qual foi o resultado? O povão olhou aquilo, caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus. Imagina o medo daquele povo, por tantos anos pedindo para Baal mandar água, chuva, nada. Daqui a pouco vem o profeta do Senhor, nessa luta contra 450 profetas de Baal, e numa oração simples, objetiva, direta, Deus manda fogo do céu e consome todo o sacrifício. Irmãos, o Espírito Santo agiu ali já. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Reconheceram que há um só Deus, e é o Deus de Israel.
E encerrando aqui o texto que nós lemos, Elias então dá ordem para que pegassem os profetas, levasse até o ribeiro de Quizon, e ali os profetas foram mortos, segundo a lei mosaica. Aqueles que profetizavam, aqueles que faziam o povo de Deus seguir a falsas divindades, deveriam ser mortos. E ele falou na autoridade do Senhor. O que nós aprendemos com esta passagem tão conhecida do profeta Elias do Monte Carmelo? Eu trouxe aqui 3 lições, são várias lições, mas eu quero destacar 3 lições preciosas para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição nós vemos lá no verso 23 e 24, que fala exatamente sobre o desafio proposto por Elias, que era o desafio de um sacrifício. O desafio de um sacrifício. Então a primeira lição que nós aprendemos é: sem sacrifício ninguém pode se reconciliar com Deus. Sem sacrifício ninguém pode se reconciliar com Deus. E preste atenção. Preste atenção que eu quero lhe explicar à luz da Bíblia Sagrada. O único meio do homem se aproximar de Deus, desde a entrada do pecado no mundo, é através de sacrifício. O judeu, ele sabia disso. Pela lei mosaica, o judeu, desde o período da tenda da congregação, no tabernáculo e depois no templo de Salomão, ele sabia que não podia ir de mãos vazias para adorar a Deus. Ele é pecador, precisava levar um animal para o sacrifício. O judeu já tinha isso no seu íntimo. Só que ele estava separado do Deus vivo e verdadeiro, e estava oferecendo sacrifícios para um Deus falso, a ponto de oferecer sacrifício até de crianças. 1 Reis 16:3 fala, porque fazia parte daquele culto pagão o sacrifício de crianças. Então veja que eles já tinham essa noção. Deus determinou o sacrifício como forma de buscar perdão e restauração do relacionamento com Ele. Por meio do sacrifício, o homem pecador pode se reconciliar com Deus Santo. Por isso a primeira lição: sem sacrifício ninguém pode se reconciliar com Deus. Tem que ter um sacrifício. A Bíblia diz, e nós aprendemos hoje de manhã na escola bíblica dominical, que todo homem é pecador. Lembra lá Romanos 3:23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E portanto, toda a humanidade está debaixo da ira do Deus santo e justo e sujeita ao castigo eterno. O ofendido não é um ser humano. Quando nós pecamos primeiro contra o nosso Deus, o ser eterno, todo-poderoso, justo, puro. E portanto o nosso castigo também tem que ser eterno. Para o homem ser salvo da ira de Deus contra os pecados, primeiro as exigências da justiça divina têm de ser satisfeitas, pois um Deus que não pune pecadores não pode ser justo. A Bíblia diz no Salmo 89 que a justiça é a base do trono de Deus. O nosso Deus é justo. Deus é amor. Todo mundo gosta de falar isso e lembrar isso. Mas Deus é justiça, meu irmão. Hebreus 9:22, a segunda parte, diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Precisa de um sacrifício. E sacrifício de morte. Senão não tem reconciliação com Deus. Os sacrifícios veterotestamentários do Antigo Testamento eram sombras, figuras do sacrifício perfeito e definitivo de Cristo Jesus no Monte Calvário. Mas veja que os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ser repetidos. Um animal, por mais que seja sem defeito, não pode representar a mim nem a você. O animal não é ser humano. Agora, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele era mais do que homem, Ele era o Deus homem, o Filho de Deus, que morre no lugar de pecadores. Portanto, não há mais necessidade de sacrifício algum. Aquelas religiões que defendem sacrifícios de animais estão perdendo seu tempo,
Porque o sacrifício perfeito, definitivo, pleno, já foi realizado há 2000 anos atrás, quando Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que está em Cristo tem liberdade no Senhor, é aceito por Deus, tem o perdão de Deus, tem paz com Deus. Jesus conquistou com o seu sacrifício na cruz salvação para todos os que creem nele. Não há mais necessidade de sacrifício algum. Jesus morreu para pagar por nossos pecados, mesmo sendo ele inocente. Ele aplacou a ira de Deus, satisfez sua justiça. Seu sacrifício foi pleno e suficiente para pagar a minha e a sua dívida eterna com Deus. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Sem sacrifício, ninguém pode se reconciliar com Deus. Mas entenda, eu e você não realizamos nenhum sacrifício pleno e suficiente para nos reconciliar com Deus. Nós precisamos e dependemos do sacrifício de Jesus Cristo. Segunda lição: o fogo de Deus cai sobre o pecador ou sobre um substituto? O fogo de Deus, ele cai sobre o pecador ou sobre um substituto. No verso 38, nós vemos lá o fogo sobre o novilho, o holocausto. No verso 40, entre aspas, um fogo sobre os profetas de Baal. Nesse episódio do profeta Elias no Monte Carmelo, a Bíblia diz que caiu fogo do Senhor sobre o altar, consumindo tudo: o novilho, a lenha, as pedras, a terra, as águas. O Deus que respondesse com fogo, segundo o desafio proposto pelo profeta Elias, é o Deus vivo e verdadeiro, seria o Deus vivo e verdadeiro. Perceba que antes de vir as chuvas, primeiro, antes das chuvas, tinha que fogo cair do céu. O fogo de Deus representa o seu juízo contra o pecador. Juízo aqui é julgamento, é castigo por causa dos pecados. Cuidado quando você orar: Deus, manda fogo do céu. Cuidado. Geralmente fogo de Deus representa o juízo de Deus contra o pecador. E tem crente orando: oh, manda fogo do céu, Senhor. Olha que ele manda. O fogo de Deus representa o seu juízo contra o pecador. E aquele fogo que caiu do Senhor, que consumiu todo o holocausto, representa ou representava que Deus havia aceitado o sacrifício. É a aceitação do sacrifício por Deus. Por isso ele consumiu todo o novilho e tudo que estava ao redor. Ele aceitou aquele sacrifício. Lembre-se que a Bíblia diz em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor. O Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, vai se manifestar do céu em chama de fogo contra os que não conhecem a Deus e desobedecem o Evangelho, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Diante da idolatria, do pecado do reino do norte, o novilho sofreu o juízo divino no lugar de Israel. E preste atenção nisso que eu estou falando. O sacrifício sofreu o juízo de Deus no lugar do povo de Israel. Lembre-se que a lição é: o fogo de Deus cai sobre o pecador, o culpado, ou sobre um substituto. No caso, caiu sobre o novilho, um substituto. E isso nós já sabemos que era uma figura, uma sombra do sacrifício perfeito e definitivo, que foi o sacrifício de Jesus. Mas naquele contexto, o povo de Israel pôde voltar-se para Deus em arrependimento de seus pecados e adorá-lo, dizendo: o Senhor é Deus, conforme lá no verso 39. Mas percebam que houve outro julgamento, lá no verso 40. Desceu fogo do céu também, lá no verso 40, entre aspas. Foi exatamente a morte dos profetas de Baal no ribeiro de Quizon. Ali também é juízo. Só que ali o juízo, o castigo de Deus caiu sobre o culpado.
ou sobre os culpados, sobre os pecadores. Não teve substituto. O que nós aprendemos então? O sacrifício e o fogo no Monte Carmelo falam da morte do Senhor Jesus no Monte Calvário. É uma ilustração do sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Jesus se tornou sacrifício vicário, substitutivo, no lugar dele, no nosso lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Então, o juízo de Deus, a ira de Deus não caiu sobre mim ou sobre você que está em Cristo, mas caiu sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Nós recebemos perdão de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos paz com Deus por conta do que Jesus fez na cruz. Não é porque você é dizimista, não é porque você é rol dos membros da Igreja Batista Betel e Jardim Adriana, não é porque você evangeliza, porque você não rouba, porque você não adultera. Não. Você recebeu o perdão e a paz com Deus por causa dos benefícios que você recebeu da obra de Jesus lá na cruz, cerca de 2000 anos atrás. Jesus sofreu o fogo da justiça divina e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 Pedro 3,18 é muito claro: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus, sendo justo, sem pecado, sem defeito, morre no nosso lugar, nós que somos injustos. Jesus bradou na cruz: está consumado, não é verdade? Em João 19:30. Portanto, não há mais julgamento para mim e para você que está em Cristo, que estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O Senhor Jesus sofreu a ira de Deus contra os pecados de todos, um cálice amargo. Ele provou a morte por todos pela graça de Deus, segundo Hebreus 2:9. E a última lição que destacamos aqui desse texto é que devemos colocar nossa vida sobre o altar. Lembrando que o título da nossa mensagem é uma vida restaurada sobre o altar. Nós aprendemos então que sem sacrifício ninguém pode se reconciliar com Deus, que o fogo de Deus cai sobre o pecador ou sobre um substituto. E a última lição é que devemos colocar nossa vida sobre o altar. O profeta Elias, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, e é uma figura para a restauração da fé verdadeira e da verdadeira adoração de Israel. Perceba que somente depois que o altar foi restaurado é que o fogo do Senhor pôde cair e o povo reconhecer que só o Senhor é Deus. Por outro lado, antes de restaurar o altar do Senhor, nós já estamos acompanhando as duas mensagens anteriores, que o profeta Elias teve a sua fé provada. Vocês se lembram? A fé de Elias foi provada. Ele teve que levar uma mensagem de juízo para o rei Acabe. Ele teve que confiar na provisão de Deus lá no ribeiro de Querite. Ele teve que confiar na provisão de Deus, dependendo do sustento que provinha de uma viúva estrangeira em terra do inimigo, em Sarepta de Sidom. Ele teve que confiar em Deus quando ele teve que levar a mensagem, agora boa notícia, novamente o segundo encontro com o rei Acabe. A fé do profeta Elias foi provada antes dele restaurar o altar do Senhor que estava em ruína. E Elias, como o herói da fé, foi refinado como ouro, nós vimos na última mensagem, domingo passado. E em sua obediência ele também foi provado, não foi só na fé. 3 vezes nós lemos da Bíblia que veio a palavra do Senhor ao profeta Elias e ele obedeceu. Por ocasião, quando vem a palavra e manda ele ir até o ribeiro de Querite. Quando vem a palavra e manda para que ele vá até Sarepta, depender daquela viúva. E essa terceira que nós ouvimos hoje, que ele vai ter um segundo encontro com o rei Acabe. E ele obedeceu em todas as circunstâncias, mesmo estando com a sua vida em risco. A vida sobre o altar é a vida cristã que envolve entrega,
rendição, consagração e dedicação a Deus. Não tem como falar em vida cristã sem que haja entrega, rendição, consagração e dedicação a Deus. Nós devemos pela fé obedecer a Deus, andar de maneira abnegada, em absoluta dependência do Senhor por meio de sua palavra. Essa é uma vida no altar. O cristão deve oferecer sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, 1 e 2. A rendição ao nosso Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo, implica exatamente nessa vida semelhante à vida do profeta Elias. Uma vida de fé e obediência, renúncia e sacrifício. Você pode dizer que Cristo é o Senhor de sua vida? Você pode dizer que Jesus reina, é Senhor sobre todas as áreas da tua vida? Eu encerro então esta mensagem relembrando as lições. Sem sacrifício ninguém pode se reconciliar com Deus. O fogo de Deus, o juízo de Deus cai sobre o pecador ou sobre o substituto, e devemos colocar nossa vida sobre o altar. A única maneira de você se reconciliar com Deus, caso ainda não tenha acontecido isso, é que você creia em Jesus Cristo, que você creia que Ele foi o sacrifício substitutivo, morreu no lugar de pecadores. Você creia que a ira de Deus caiu sobre o Senhor Jesus, e todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê no Evangelho e recebe Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, esse é salvo. Esse recebe os benefícios conquistados pelo Filho de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. A mensagem é essa: arrependa-se e creia em Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus faça este milagre em nossas vidas. Para aquele que ainda não se arrependeu de seus pecados, que ainda não creu, que ainda não acredita no Evangelho, faça isso nesta oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. E você que talvez estava afastado dos caminhos do Senhor, eis aí a oportunidade para você, como o povo de Israel fez lá no Monte Carmelo, dobrar os seus joelhos, prostrar-se com o rosto em terra e adorar o nosso Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Faça isso enquanto é possível, porque é aquele dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Talvez a condição desses que vão fazer isso sem opção já seja uma condição terrível, já de condenação eterna. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar nossas vidas no Teu altar. Queremos uma vida cristã de dedicação, de sacrifício, renúncia. Queremos estar no centro da Tua vontade. Mas confessamos, ó Deus, os nossos pecados. Confessamos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Capacita-nos, ó Pai, precisamos da Tua graça. Sustenta-nos, mantém-nos de pé, com integridade, pureza, retidão, que possamos andar em santidade e obediência para a Tua glória, Deus. Aquilo que cremos, ó Pai, deve ser manifestado no modo como vivemos. Que haja coerência em nossas vidas, que possamos ser de fato embaixadores de Cristo, possamos proclamar, anunciar a Tua palavra de salvação, o Evangelho, a boa notícia, possamos ser sal da terra e luz do mundo em qualquer lugar. É isso que pedimos ao Senhor. Pai, eu intercedo agora por estas vidas aqui presentes. Visita cada um, Pai. Tu sabes as lutas porque cada filho e filha Teu estão passando. Restaura-os, Senhor. Livra-os do mal, do vício, do pecado. Que eles possam consagrar suas vidas no Teu altar. Que eles possam viver para a Tua glória, Deus, hoje e até a volta do Senhor e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. E também, Pai, se há entre nós alguém que ainda não fez a decisão mais importante da vida,
que é receber Jesus como Senhor e Salvador, que é arrepender-se de seus pecados e crer em Jesus do Evangelho, Jesus o Filho de Deus, que veio a este mundo, encarnou-se, identificou-se conosco, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, que subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja e para julgar vivos e mortos. Só Deus. Toca neste coração, pelo poder do Espírito Santo, convence este homem e esta mulher desta mensagem celestial, e nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.